Vamos fazer agora o resumo da lição de número 8 com o título O Avivamento Espiritual no Mundo. Muito importante essa lição, porque tem aqui também um breve histórico dos avivamentos. Texto áureo está dizendo: e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Está em Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, aonde Ezequiel, a cada 1000 côvados, ou seja, 450 a 500 metros, ele ia se envolvendo, se aprofundando mais, naquele ribeiro. Então isso está nos falando também de avivamento, está nos falando também daquilo que nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus. Verdade prática: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Ezequiel capítulo 47, capítulo 37, do versículo 7 ao 10, e também no capítulo 47, do versículo 1 ao 5 e o versículo 9. Então aqui está nos falando da promessa que Deus fez ao profeta Ezequiel, que haveria, então um avivamento sobre a nação de Israel, que a nação de Israel estava completamente desviada. Portanto, no capítulo de número 37, que é um capítulo muito famoso, que muitas pessoas pregam a respeito do vale de ossos secos, na verdade não foi Deus que disse que eles estavam como ossos secos, mas eles próprios disseram: estamos como ossos secos, cortados, e cessou a nossa esperança. Ou seja, eles admitiram que estavam desviados e precisavam de um avivamento. Nós precisamos admitir que a igreja do Senhor Jesus Cristo brasileira, ou aqui no Brasil, ela está precisando de um avivamento. Introdução está dizendo assim: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamento em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18, 19 e no século 20 também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que ainda antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, haverá também um grande mover do Espírito Santo. Agora eu quero dizer uma coisa: não fique, com os seus braços cruzados esperando este grande mover do Espírito Santo. Não, porque este mover do Espírito Santo, ele acontece conforme nós buscamos e também nos arrependemos. Então deixa Deus trabalhar sobre o teu coração, sobre a tua vida e sobre a igreja a qual você congrega. Vamos para a parte primeira. Título: O Avivamento no tempo de Ezequiel. No item 1, calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. Então a apostasia de Israel, os profetas que ali estavam advertindo. Havia 3 profetas naquela época, e que o povo foi para o cativeiro da Babilônia. Havia ali o profeta Jeremias alertando o povo, e quando eles foram transportados para a Babilônia, lá foi um jovem para o palácio chamado Daniel, e no cativeiro ali da Babilônia estava Ezequiel. Então esses 3 profetas, ainda que a idade deles eram diferentes, Jeremias já era um senhor, Ezequiel ali de meia idade, e o Daniel um jovenzinho lá no palácio, mas os 3 foram contemporâneos, e havia ali um grande alerta para Israel a respeito da apostasia que aquele povo estava vivendo. Então diz ali, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então Deus estava dizendo: eles profanaram o meu nome, mas eu os poupei. Então era para ter sido destruído totalmente Israel, mas Deus, por amor ao nome dele, não permitiu isso. No item 2, um vale de ossos secos. Então o profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos, e aquele vale de ossos secos, interessante é que o povo de Israel, que eles olharam para si e entenderam que estavam desviados, apostatados, já não oravam como oravam antes, já não buscavam a Deus como buscavam antes, já não confiavam como confiavam antes. E eu te pergunto, a igreja de hoje, veja bem, a igreja de hoje tem muito mais pessoas, há milhões de evangélicos no Brasil hoje, e esses milhões de evangélicos, eles oram muito mais do que
os crentes da década de 80, da década de 70, ou seja, tinha muito menos pessoas, mas eram mais oração, mais jejum, mais dedicação. Então precisamos voltar ao primeiro amor. Então o povo de Israel admitiu que eles estavam como ossos secos, como cortados, como sem esperança, mas o Senhor Deus falou para o profeta, né? Profetiza. E quando o profeta profetizou, então houve ali um reboliço e cada osso juntou no seu osso. E ali o Senhor Deus então colocou nervos sobre aqueles ossos, peles sobre aqueles ossos e formou-se ali um exército. Mas Deus perguntou então para Ezequiel: aí está um exército? Não, por quê? Porque não havia vida. Então diz assim: eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito nele, entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então somente quando veio o Espírito é que houve vida sobre aquele exército. Então veja bem, primeiro eram ossos secos espalhados pelo chão, se ajuntaram, formou-se ali, né, vamos dizer assim, um corpo humano, mas ainda faltava alguma coisa. Então não adianta apenas nós não adianta apenas irmos na igreja, carregarmos uma Bíblia. Não, nós temos que nos aprofundar mais, como vem o exemplo aqui do versículo do item 3 aqui, ó, o rio das águas purificadoras, ou seja, as águas que purificam. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas suas mãos, e quando ele foi medindo, ele mediu a distância de 1000 côvados, que é cerca de 450 metros ou 500 metros, e fez o profeta passar pelas águas, e ali elas chegavam no seu tornozelo. Então, quando fez ele andar mais 500 metros, aquelas águas davam nos seus joelhos, mais 500 metros, aquelas águas davam nos seus lombos, mais 500 metros, então ele já não podia mais andar, tinha que ser a nado, ou seja, ele foi se envolvendo, ele foi se aprofundando, e dessa forma temos que ser nós. Nós precisamos nos aprofundar nas coisas do Espírito Santo, nas coisas espirituais. Nós estamos muito ligados às coisas do mundo, estamos perdendo muito tempo, né? E estamos buscando pouco a face do Senhor. Então nós temos que nos envolver mais. Então esses dois itens aqui de exemplos que houve em Ezequiel, o vale de ossos secos e o rio das águas purificadoras, são exemplos que o Senhor Deus que traria um grande avivamento para Israel. E também este grande avivamento está sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos buscar mais. Amém? Parte 2 aqui da nossa lição. Os grandes avivamentos no mundo. Isso aqui é uma parte histórica muito interessante, viu? No item 1 aqui, ó, na Europa, houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica ao do povo de Israel, no contexto das profecias de Ezequiel lá, 37 e 47. Então, pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para trazer vários avivamentos espirituais. Então, vamos ver, no item 1, na Alemanha, por volta do ano de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com a sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado às missões mundiais. Então veja bem, quando alguém se dispõe, então este conde ali na Alemanha se dispôs e chamou pessoas, foi lendo a Bíblia, foi se envolvendo, foi orando. Olha o que Deus faz. No item, na letra B aqui, vamos ver o avivamento na Inglaterra. Por volta do ano de 1740, John e Charles Wesley. Então, John Wesley e Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregaram contra o formalismo. Então alguém tem que se levantar, alguém precisa buscar, alguém precisa ensinar, alguém precisa incentivar. Quem sabe este alguém seja você. Então, contra o formalismo, sem poder das igrejas daquele tempo, um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa, né? E até hoje você ouve muito falar em John Wesley. Na letra C, no país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, veja bem, o nosso Deus, ele é um Deus tão poderoso que ele usou que esse adolescente de 13 anos reuniu seus colegas e ele falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que
dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Veja bem, o que precede o arrependimento, o que precede avivamentos sempre é arrependimento, transformação de vida, mudança de vida. O que é o arrependimento? É a mudança de mentalidade, é a mudança profunda, né? Nas atitudes, nos propósitos. Então ele chamou seus colegas, foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que por volta de 1904 e 1905 o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou muitos países do mundo. Veja bem, começou com um adolescente de 13 anos. Então nós precisamos nos colocar então, né, diante da presença desse Deus como instrumentos na mão dele. No item 2, nos Estados Unidos, Deus também queria avivar os Estados Unidos da América, por isso houve vários avivamentos naquela nação. Charles Grandison Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de Campbell Morgan, do movimento Vida Profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Então nós estamos vendo aqui mais um exemplo ali nos Estados Unidos e Deus começa por uma pessoa. Aquela pessoa começa a ensinar a Bíblia, reunir o povo e aquilo se espalha, porque aquilo é do Espírito Santo, é de Deus, se espalha para o mundo inteiro. No item 3 aqui, vamos ver as raízes, né, do avivamento pentecostal, de que hoje nós fazemos parte. Então no ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica, com o propósito de de preparar obreiros leigos para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos capítulo 2, e ao estudar Atos capítulo 2, né, fazendo ali o estudo da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o que aconteceu ali? A partir deste estudo foram batizados no Espírito Santo, a promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Então em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos de Louisiana, William Joseph Seymour. Então, o famoso Seymour pertence a um grupo, pertencente a um grupo Santidade, Holiness. Ele foi atraído pelo movimento da fé apostólica iniciado por Parham. Ali foi batizado no Espírito Santo, com evidência inicial, né, de falar em línguas estranhas, e esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno, que é o que nós somos participantes hoje. Quando você ouve hoje falar assim, ó, Igreja Evangélica Pentecostal, aí vem um nome, né? Porque este nome pentecostal, porque nós cremos no batismo com o Espírito Santo que houve ali na inauguração da igreja em Atos dos Apóstolos capítulo 2 e que está até hoje, atuando. Então veio deste movimento. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia, ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa, na Bonnier Bray Street 216. As reuniões atraíam tantas pessoas que o prédio não comportou a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular. Então esse salão é muito famoso, há muitas fotos, né? Por quê? Porque esse salão estava abandonado e o endereço desse salão é na rua Azusa 312 em Los Angeles. Então você sempre vai ouvir falar da rua Azusa. Por quê? Porque ali Deus manifestou a sua glória, muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e dali saiu um movimento pentecostal para o mundo inteiro, né? E que até hoje nós, Assembleia de Deus, também fazemos parte desse movimento. Então onde fundou a missão evangélica da fé apostólica, ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo inteiro. Olha só como que Deus trabalha, como é o poder de Deus. Nós fazemos parte também deste movimento, viu? Parte 3 aqui, os avivamentos mudam a história. Então veja bem, o que é um avivamento? Ele muda a história.
É como uma pessoa te falar que ela é cheia do Espírito Santo ou que ela foi batizada com o Espírito Santo e você não vê mudança. Você vê no domingo ela falar língua estranha, aí chega em casa no domingo à noite, desfaz da esposa, desfaz da família, na segunda-feira no trabalho é arrogante, maltrata as pessoas. Então esta pessoa não é cheia do Espírito Santo, viu? Temos que tomar cuidado com isso. Então os movimentos que mudam, os movimentos, os avivamentos, né, mudam a história, com certeza. No item 1, impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos do mundo trouxeram impactos profundos. Aonde? Na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas vamos ficar aqui com o que ocorreu lá nos Estados Unidos, no contexto da, da, da tragédia, né, do racismo, que havia muito naquela nação, estava impregnado naquela nação, mesmo entre igrejas e história. Então, o racismo ali era algo que estava impregnado ali nos Estados Unidos e até mesmo entre as igrejas, né? Olha que coisa absurda de nós pensarmos isso. Então, nós temos que lutar, meus irmãos, contra toda forma de racismo, viu? De preconceitos. O nosso Jesus, ele abraça todas as pessoas. Então, nós temos uma frase que diz assim: Jesus te ama tanto que ele te aceita da maneira que você é. Aí quando você chega até ele, ele te ama tanto que ele não pode deixar você da maneira que você é. Ele vai te transformar. Não é a igreja que transforma, não é pastor que transforma, é o Espírito Santo, é a palavra que transforma, né? Então houve ali um grande mover de Deus naqueles conflitos raciais, viu? E graças a Deus, né? Deus fez uma grande obra no meio daquele povo. Então ali eles cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de qualquer espécie, viu? Então nosso Deus, ele é o Deus que quebra todas as divisões, todas as barreiras e traz perdão e reconciliação. No item 2, a geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram, ou seja, não permaneceu esse avivamento. Então toma esse cuidado. Em muitos lugares a chama apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações, né, passaram, e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter este fogo aceso, né? Ora, o Deus de John Wesley, o Deus de Charles Finney, o Deus de William Seymour é o mesmo, ele não mudou. Então nós precisamos buscar, precisamos manter de pé este avivamento, viu? Este fogo, essa chama do altar. Então que o Senhor Jesus Cristo nos dê essa graça, essa força de buscarmos, de termos sede de orar, de ler a Bíblia, de frequentar os cultos, de falar de Jesus, e que seja repreendido todo desânimo, toda decadência espiritual em nome do Senhor Jesus sobre esta nação brasileira. Amém. Glória a Deus. Na conclusão está dizendo, Deus deseja operar nas igrejas do mundo, né? Não só no Brasil, é operar um processo poderoso de avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais, porque hoje também tem muito isso no mundo, né? Eu sou da denominação tal, sou da denominação tal. Veja bem, Jesus tem apenas uma igreja. Você pode ser da denominação que você quiser, desde que essa denominação ela siga a Bíblia corretamente, mas nós não podemos dizer, nós não podemos ser partidaristas, nós não podemos ser exclusivistas, viu? É só na minha igreja. Não, não, não. É só em Jesus. Aleluia. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta 1. A respeito do que o profeta Ezequiel alertou o povo, ele alertou a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia, que Israel estava apostatado, por isso foi para o cativeiro da Babilônia, né? O que a visão no Vale de Ossos Secos representa, faz a representação do estado espiritual de Israel. O próprio Israel falou: estamos secos, cortados, sem esperança. Pergunta 3, cite os 3 países da Europa em que ocorreram, né, avivamentos. Então nós falamos da história na Inglaterra, na Alemanha e no país de Gales. Pergunta 4, que tipo de avivamento ainda impacta o mundo inteiro? Então ali no século XX, o avivamento que aconteceu ali no começo de 1901 até hoje está impactando o mundo inteiro, né? Então por isso que tantas igrejas se chamam, né,
se tem o nome Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Pentecostal Deus é Amor e assim por diante. Pergunta 5: que tipo de esferas é possível observar como impacto do avivamento? Então, o avivamento ele vai impactar quais esferas? As esferas política, econômica e cultural. E precisamos que a esfera política, econômica e cultural do nosso Brasil ele seja afetado por um grande avivamento, por um grande mover de Deus. Número de evangélicos são muito grande no Brasil, número de cristãos então são espantadores, mas temos que ser verdadeiros cristãos que busquem a Cristo e que busquem a sua presença e que esteja vivendo neste avivamento que o Senhor já derramou no dia de Pentecoste e está de pé até hoje. Amém? Deus abençoe você e busquemos ainda mais a face do nosso Deus. Amém.